Meus queridos e queridas irmãs e irmãos, quero convidar vocês a abrir a palavra de Deus no segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, capítulo 13. Livro de Êxodo, capítulo 13, dos versículos 17 a 22. Eu andei pregando muito no Novo Testamento, 2014, 2015, 2016, 2017. Raramente tenho pregado no Antigo Testamento. E graças a Deus que tudo que está registrado na Bíblia é palavra de Deus para nossa edificação, e de como a história chegou em Cristo, né? De como a redenção chegou até nós, né? Na pessoa bendita de Jesus. Então os livros do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, são livros maravilhosos, porque daqui, né, provém as figuras, né, os acontecimentos que nos levam a Jesus Cristo. Nós vamos fazer essa leitura, os versículos de 17 a 22. Tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará, daqui, pois levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Que Deus aplique a leitura da sua palavra aos nossos corações. Queridos irmãos, o profeta Isaías, no capítulo 41 do seu livro, tem um versículo que é aplicado, e creio eu que não só falando do presente, do futuro que o profeta escreve, mas também creio que baseado no passado, na história já escrita, nos acontecimentos. O profeta vai dizer ao povo de Israel, e também isso prefigurava a pessoa bendita de Jesus que ainda viria. Ele vai dizer, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. E ele diz, eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. São palavras da promessa são palavras de Deus, promessa de Deus para o seu povo, o povo de Israel, promessas também que chegam até nós através do Redentor Jesus, que nos protege, que nos guarda, que nos guia. Meus irmãos, nós estamos no texto de Êxodo, um texto que é bem conhecido, eu acredito, da igreja, que quantas vezes vocês já leram, quem está na classe, né,
panorama do Antigo Testamento, tem acompanhado aí pelo professor Rafael, uma explanação muito boa a respeito desses acontecimentos. Bom, antes que o povo de Israel saísse do Egito, eles estavam lá como escravo, sob o comando de Faraó. Faraó era um agente realmente de Satanás, mas era um agente também controlado por Deus. Deus estava no controle soberano de todas as coisas. Deus queria que o seu povo saísse do Egito para lhe adorar fora do Egito, porque no Egito não se buscava o Deus verdadeiro, a Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Adoravam-se a muitos deuses, não é o foco da mensagem aqui falar desses deuses hoje à noite, mas Deus queria que o seu povo saísse, e Deus colocou um líder lá, Moisés, que lá cresceu, que lá foi educado, chamado por Deus, para tirar esse povo de lá. No início da história nós sabemos, foi Deus que levou para lá José, foi Deus que levou o povo de lá, o povo dele para lá, não é? Indo José, depois indo os seus pais, aí aproximadamente 70 pessoas, e esse povo se multiplica e cresce lá. Deus tinha um propósito, e Deus agora tira o seu povo de lá, e vocês sabem que houve 10 pragas, e a última praga é a morte dos primogênitos, e é diante dessa praga que Faraó deixa que o povo saia. Há também por trás a soberania de Deus, o poder de Deus tirando esse povo de lá. E esse texto que nós lemos narra justamente esse momento em que o povo sai, né? Porque é repetitivo aqui, depois nós vamos ler um pouco aqui alguns textos paralelos nesse livro sobre essa saída. Mas o versículo 17 diz que tendo Faraó deixado o povo ir, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus. Os comentaristas que escrevem sobre esse livro, eles dão uma sugestão que esse texto poderia ser traduzido, não é? Que Deus não permitiu que ele saísse pela estrada da Filístia, ou seja, pela estrada que levava à Filístia. Este era um caminho mais direto para esse povo sair, não é? Mas era também um caminho defendido pelos egípcios, e os comentaristas dão vários exemplos de listas grandes, né, mantidas pelos guardas egípcios nesses lugares, porque eram chegadas e partidas de fronteira, não é? Então os israelitas, aí eles teriam grande dificuldade quando eles vissem as guerras que aconteciam por esses lugares. Então Deus tem seus propósitos, Deus tem seus planos, e o que a gente vai entender durante esse processo dessa caminhada, não é que Deus queria tratar do seu povo, Deus queria ensinar outras lições para o seu povo, antes que eles pudessem chegar diante da terra prometida, que eles iam enfrentar guerras. Então, lá em Deuteronômio, no capítulo 8, de 2 a 4, eu vou ler aqui, se você quiser abrir, você pode abrir. Mais tarde, este fato é recordado nas seguintes palavras. Olha o que é que Moisés está recordando lá. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Deus tirou eles por outro caminho, para que tudo isso acontecesse com eles. Irmãos, nesse caminho
que o povo de Israel trilhou, eles não podiam ter aprendido até aí o que era a guerra, logo no princípio da sua carreira. Eles precisavam passar pelo deserto para ser treinados pelo Senhor, para eles conhecer quem eles verdadeiramente eram, para eles conhecer a perversidade dos seus próprios corações, para eles conhecer a própria incredulidade e a própria rebelião que estava entre eles. Quando nós vamos ler toda a história, nós vamos ver homens e mulheres revoltados contra Deus, homens e mulheres que queriam voltar para o Egito, que reclamavam, lembravam das cebolas, lembravam dos pepinos, dos alhos, da carne que comiam lá, e sendo que a palavra de Deus relata que eles trabalhavam lá, eram escravos no Egito, foi eles que construíram o Egito, não é? E sendo que depois que Deus mandou que eles saíssem, eles foram dobrados de horários de trabalho, eles não tinham liberdade alguma, e agora ao sair dali, eles vão conhecer quem eles são, diante da perspectiva de Deus, diante daquilo que Deus mostrava para eles, não é? Quem eles eram, e Deus vai tratando desse povo, e Deus vai ensinando esse povo. Mas é interessante, irmãos, que Deus é aquele que se chama o Eu Sou, o Deus que se revelou a Abraão, é o mesmo Deus que se revela a Moisés, é Deus que se revela pelo caminho a esse povo, é o Deus presente, o Deus que estava com eles, com toda a sua paciência, com toda a sua sabedoria perfeita, com toda a graça, a sua graça maravilhosa, com todo o seu poder infinito. Ninguém senão, ou seja, somente Deus, podia suprir todas as necessidades desse povo. Deus leva ele pelo caminho que ele quer, e é Deus também que vai suprir esse povo da maneira que ele quer. Deus está construindo a história desse povo. Mas, meus irmãos, só Deus podia suportar a dureza do coração desses homens e dessas mulheres que dali saíram. Poderia ser eu, poderia ser você, mas somente a graça de Deus é que pode também abrir corações. Só a graça de Deus é que pode quebrar corações em qualquer parte. Só Deus é que pode nos fazer entender os seus propósitos. O que nós temos aqui, não só no texto lido, mas em todo um contexto, é um Deus que age em prol do seu povo. Eu quero usar como tema essa frase: Deus age em prol do seu povo. E no texto que nós lemos, fala de algumas ações de Deus para com o seu povo. Apenas esses versículos de 13 a 22 fala de várias ações de Deus em favor do seu povo. O povo está saindo, Deus está agindo para que o povo saia, mas Deus vai agir nessa caminhada. Talvez a minha caminhada, a sua caminhada, não seja a mesma do povo de Israel, mas nós temos uma caminhada nesse mundo. Nós precisamos ver Deus agindo, nós precisamos ver Deus caminhando conosco, porque quando você não identifica Deus caminhando com você, é um perigo muito grande. É um perigo muito grande. Nós não podemos perder Deus de vista. O texto vai nos dizer, o versículo 17 e 18, que tendo o faraó deixado e o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra, e torne ao Egito. Aqui, irmãos, no versículo ainda 18 diz, porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Deus age em prol do seu povo, e a primeira ação de Deus a favor do seu povo é que Deus é que vai conduzir esse povo. Deus já os conduzia lá dentro,
Mas Deus podia ter usado Moisés. Moisés, olha, tira o povo, vai rumo à terra de Canaã, cuida desse povo, e quando vocês chegar lá em Canaã, eu volto a falar com vocês, volto a estar com vocês. Mas Deus é o Deus que conduz o seu povo, é o Deus que vai junto. E aqui, meus irmãos, nós vemos a bondade de Deus, nós vemos o cuidado de Deus. Deus não levou o povo pela terra dos filisteus. Deus é um Deus zeloso, um Deus que cuida, um Deus que se importa, um Deus bom. Deus primeiramente livra o povo da guerra, livra eles do medo. O povo estava cansado, o povo estava sem força, o povo estava saindo da escravidão do Egito. Provavelmente muitos magros, judiados, surrados, provavelmente muitos com feridas na alma, no corpo, e que precisavam serem cuidados. E Deus livra esse povo num momento de coisa pior. Mas, irmãos, é importante a gente entender que Deus não toma atalhos. Deus sabe os caminhos certos, por onde Ele quer que eu e você trilhe. Deus sabia quais eram os caminhos que Ele tinha que levar ao seu povo. Afinal de contas, quem estava tirando o povo de Israel do Egito era Ele, o Deus Todo-Poderoso. O povo saiu como escravo, e eles não tinham habilidade de guerra, e os filisteus eram um homem de guerra, e nós vamos conhecer bem mais os filisteus depois. Mas eu queria que você abrisse aí o capítulo 12, os versículos 37 a 39, para que a gente pudesse entender essa condução de Deus. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600 mil, olha a quantidade de gente, 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Então era 600 mil, ou seja, era uma tropa de, podemos assim dizer, só de homens, sem contar as mulheres e as crianças. Subiu também com eles um misto de gente, pessoas que acompanharam, com ovelhas, gado muitíssimos e animais. Cozeram bolos de massa, diz aí, que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se, não havia preparado para si provisões. Então pouca comida, mas ele sai essa tropa de gente, de animais, sem provisão. Você imaginou que situação? Você queria estar nesse grupo? A gente às vezes não imagina, irmão, como que era esse negócio. Quero agora ler com vocês lá o capítulo, no versículo 17, porque diz aí: tendo Faraó deixado o povo, Deus não levou pelo caminho dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa. O povo já tinha motivo para se arrepender, o povo não tinha provisão, era pouca. Tinha gado, tinha, mas irmão, por onde que eles estavam indo? Pelo deserto. As dificuldades eram grandes, eram inúmeras, mas Deus estava com eles. E aí, meus irmãos, nós não podemos perder as percepções dos cuidados de Deus. É Deus que está ali presente, agindo, é Deus que está saindo, é Deus que está coordenando aquela saída, que está indo junto. E olha o que o salmista vai dizer no Salmo 73, quando ele narra essas verdades acontecidas aqui. Por favor, abra sua Bíblia, rapidinho. Salmo 73, o versículo 1, ele diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo,
Só que aí os versículos 23 a 26, ele vai dizer assim: todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na glória. Depois o versículo de número 28, quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. O povo de Israel e os escritores, principalmente os salmistas, quando eles escrevem os salmos, quando eles reconhecem a bondade de Deus, a grandeza de Deus, eles voltam para os feitos de Deus. Eles voltam para o que Deus fez desde o princípio. A ação de Deus tirando o povo de Israel, livrando o povo de Israel. Para os feitos do Senhor, ele proclama, ele glorifica aqui no Salmo, mas ele vai dizer: no Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos, para contar a história. E por isso nós lemos o Salmo 136, contando essa história maravilhosa, desse Deus misericordioso, desse Deus bondoso, que está saindo, caminhando com o seu povo. Então, meus irmãos, nós não podemos perder a percepção dos cuidados de Deus, nós temos que contar, como os salmistas contaram. Agora, meus irmãos, nem sempre os nossos caminhos são os caminhos que Deus quer que andemos. Isso é uma aplicação para nós hoje, para os nossos dias. Deus tem os caminhos certos, mesmo que pareça dificultosos, né, para a nossa caminhada, mesmo que tenha espinhos, mas Deus sabe os caminhos melhor para trilharmos. O caminho que eles vão é o caminho do Mar Vermelho. Se você voltar lá para Êxodo, o texto aí da mensagem, diz aí que, porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Se por um lado eles tinham guerra, eles tinham perigo, por outro lado eles tinham água, eles tinham mar, eles iam dar de frente com o mar. Pelos dois lados tinha perigo, mas a presença de Deus estava com eles. E aí, meus irmãos, o povo se desespera, porque é isso que vai mostrar o capítulo 14, de versículo 10 a 14. O povo se desespera, o povo não entende por que Deus fez isso. Olhe lá, capítulo 14, de 10 a 14. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Murmuração, medo. Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Eles estavam falando com Moisés, mas estavam falando com Deus. Moisés era o líder, era Moisés que conversava com Deus, e Deus conversava com Moisés. Não é isso o que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos. Oh, meus irmãos, quando eu leio esse versículo aqui, eu lembro do Salmo 46, quando diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós perdemos a paciência muito fácil, a ansiedade bate no nosso coração, o medo vem em certas situações da nossa vida. É o que acontece aqui com o povo. O povo se esqueceu das promessas que Deus tinha feito, do que Moisés tinha dito que Deus ia fazer. Mas o líder Moisés diz: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Hoje, aquele tempo presente ali, porque os egípcios que hoje vede, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Tem momento que a gente precisa calar com as ações de Deus. Aquele povo precisava calar, e aquele povo ia ver as maravilhas de Deus, porque Deus estava com eles. E a Bíblia diz que Deus não é homem para
que minta. Deus tinha prometido, e Deus estava cumprindo de tirar, e Deus estava cumprindo de livrar. Deus é bondoso, meus irmãos. Deus é bom. Deus cuida de nós. Deus cuida do seu povo. Deus cuida da sua igreja. Mas, meus irmãos, outra ação de Deus nesse texto é que Deus conduz o seu povo com fidelidade. Se você voltar, o versículo 19 diz assim: também levou Moisés consigo os ossos de quem? De José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Esse Deus que faz promessa, o Deus da aliança, Deus que não mente, é o Deus que pode passar gerações, pode passar anos e anos, mas Ele vai cumprir as suas promessas. E Deus fez essa promessa a José. Aonde que José estava? No Egito. Ele morre depois que a sua família vai para lá. O povo multiplica, o povo fica lá 430 anos. Se fosse nos nossos dias, 4 ou 5 gerações que passaram. Mas os ossos de José foram guardados, porque Deus tinha feito promessa. E Ele tinha comunicado isso, para que fosse levado os seus ossos. Meus irmãos, José cria nas promessas de Deus. Está lá em Gênesis capítulo 50, o versículo 25. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus os visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui, dessa terra. Eu quero sair junto com vocês. Ele vos visitará. O Deus gracioso, que visita o seu povo, tirando o seu povo de lá, que está cumprindo as suas promessas, é o mesmo Deus que falou que nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, que era Jesus. E vocês sabem que, prefiguradamente, antes do povo sair do Egito, eles tiveram que matar o cordeiro. Eles tiveram que aspergir o sangue, porque o anjo da morte passou. Mas ali eles estavam aprendendo os princípios daquele que era maior, que viria para a nossa redenção, que viria para nos salvar. Se vocês olharem todo esse contexto, eles têm que fazer a Páscoa, eles têm que lembrar tudo o que Cristo fez por eles, dessa visitação maravilhosa, de Deus entrar lá e tirar eles com braço forte e poderoso, cumprindo assim as suas promessas, porque Deus é fiel. Deus é fiel com suas promessas, não importa o tempo. Os ossos de José, mesmo depois de 430 anos, estavam lá, para eles se lembrarem que Deus fez promessa, e que Deus cumpre promessas. Deus prometeu e cumpriu. Deus é fiel. E ainda Deuteronômio 32, versículo 3 e 4, se você quiser conferir. Moisés, como líder do povo, é que escreve, ele diz: porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Aleluia, glória a Deus. Moisés está vivendo esse tempo após, ele está dizendo: Deus é fiel, Deus cumpriu as suas promessas. Meus irmãos, Deus conduz a vida do seu povo, Deus conduz o seu povo com fidelidade. Mas há uma terceira ação de Deus aí no texto. Eu quero que você volte lá, capítulo 13 de Êxodo, os versículos 21 e 22.
o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. A ação de Deus aqui, meus irmãos, é que Deus guia os passos do seu povo. Ele não é só o Deus que conduz a vida, que dita o que tem que fazer. Ele não é só o Deus que cumpre as promessas que promete a esse povo, mas Ele é esse Deus que guia os passos. É esse Deus que vai junto, que se importa com todos os detalhes da nossa caminhada, da nossa vida. Nós oramos, nós pedimos, mas Deus sabe o que é melhor para nós, porque Ele está dirigindo os passos do seu povo. O texto aqui diz que Ele guiava iluminando os passos deles, versículo 21, durante o dia e durante a noite. Deus estava presente. Deus não estava esperando eles chegar, Deus ia junto. A presença do Todo-Poderoso estava lá. O Senhor não só escolheu o caminho para o seu povo, como desceu para os acompanhar. O anjo do Senhor. E torna-se conhecido deles nas horas das suas necessidades, porque Deus está presente. E o povo começa a conhecer quem é Deus, quando Deus começa a suprir as suas necessidades. Eles sabiam que a jornada ia ser perigosa. Esse povo sabia que era árdua aquela caminhada. O povo sabia que pelo deserto haviam serpentes e escorpiões, ciladas de inimigos, dificuldades. No deserto é uma terra árida, estéril, exausta, sem água, uma terra que não produz. Mas diz aqui que Deus estava livrando eles do perigo, iluminando o caminho, iluminando os passos deles por toda a trajetória. E Deus fez isso até a terra prometida. Deus fez isso sempre. Deus está fazendo isso sempre com o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está iluminando os seus passos. Você não percebe a nuvem? Talvez você não percebe a luz, como eles aqui viam. Mas Deus está agindo também em nosso favor. Meus irmãos, abra aí capítulo 14, 19 a 29, que vai falar ainda mais claro essa verdade. 14, 19, é um texto grande aí, mas eu queria que vocês observassem. Nós temos tempo. Diz assim: então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Proteção de Deus, cuidado de Deus, Deus guiando o seu povo. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor na coluna de fogo
E de nuvem viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. E empurrou-lhes as rodas dos carros e fez-lhes andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel. Por quê? Porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Quem derribou os egípcios? O Senhor. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o seu exército de Faraó, que os haviam seguido do mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. A presença de Deus, que ilumina, que serve de proteção, né? Que serve de livramento, ao ponto de aonde passaram, nem os pés foram molhados. Meus irmãos, Deus guia os passos do seu povo, iluminando, cuidando na trajetória da vida. Deus cuida de você também. O anjo, aqui em Gênesis, é misteriosamente identificado como o próprio Deus, né? Desde Gênesis e Êxodo, né? E aqui podemos afirmar que é a própria presença de Deus na nuvem. O texto é bem claro, mas aqui todos os comentaristas têm cuidado. Em alguns lugares a gente se afirma que é a teofania, né? Podemos relacionar o anjo a Jesus, né? Mas para nós não importa muito, porque a Trindade é uma só. Seja o Pai, seja o Filho, seja o Espírito Santo, é a presença de Deus com o seu povo. Deus está presente, Deus está guiando, Deus está cuidando. E aí, meus irmãos, isso nos ajuda numa aplicação para a nossa vida. Nós não podemos viver na incerteza. O povo precisava crer que Deus estava presente, que Deus mandou sair, que Deus estava junto. Mas houve um momento de incerteza na vida do povo. Nós precisamos crer que Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aí, olha o que diz o Salmo 48, de 12 a 14: percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras, que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Aleluia. Precisamos crer nessas promessas. O Deus que guiou o povo, que caminhou com o povo, que foram guardados por Deus, mesmo no período do silêncio, 400 anos sem levantar profeta. Mas esse Deus guardou pessoas. E Jesus Cristo veio, o Messias veio, e o Messias vem e diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse Deus que não nos deixa só, esse Deus que cuida de nós. Mas, meus irmãos, Ele guia sempre de perto. O versículo 22 diz que Ele estava perto. Isso é maravilhoso demais. Volte lá, capítulo 13. Ele guia iluminando os nossos passos, mas Ele guia sempre de perto. O nosso Deus é um Deus de perto e também um Deus de longe, diz o profeta. Tem uma música que eu gosto muito, que é Deus de promessa. E lá a gente tem que fazer esse acertinho na música, né? Que tem um erro lá do texto. Faz o concerto da música e canta, pecador, porque é Bíblia. É maravilhosa demais essa música, irmão. Olha o tanto de vezes que eu chorei com essa música em momento difícil da minha vida, porque a música me faz lembrar que o nosso Deus é um Deus de promessa, é um Deus que cumpre promessa, que o nosso Deus não é homem para que minta, que o nosso Deus é um Deus de perto e também de longe. Ele continua sendo Deus. Amém? Nós temos que proclamar, temos que cantar. Diz o versículo 22:
Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Um Deus de perto, um Deus presente, um Deus, o Deus do nunca, porque diz aí, nunca se apartou. Deus estava sempre com eles, de dia e de noite. O nosso Deus não é como os outros deuses, que estão longe, só longe. E a gente lembra de Elias, né? Diante dos profetas de Baal. Clame ao Deus de vocês. Talvez ele está surdo, talvez ele está dormindo. E vocês lembram que eles se cortaram de navalhas, porque o Deus Baal não ouvia. Mas Elias manda colocar água no rego. Está lá o holocausto. Ele manda encher de água. E depois ele ora. E o fogo do céu desce e queima o holocausto. Porque o nosso Deus é um Deus que ouve. É um Deus presente com o seu povo. É um Deus que cumpre promessa. É um Deus que sempre está perto. É um Deus que está sempre para nos abençoar. Eu dizia hoje pela manhã que Deus sempre abençoa do jeito que Ele quer. Mas Ele abençoa. Ele traz livramento do jeito que Ele quer, mas Ele livra. Ele traz socorro como Ele quer, mas Ele traz socorro. Porque Ele é soberano. Ele é o nosso Deus. Mesmo que aconteçam luta em nossa vida, doenças, perdas, ou qualquer outra coisa, meu irmão e minha irmã, Deus não muda o seu caráter. Ele continua sendo Deus. Lembre disso. Não se esqueça disso. Nós estamos vivendo um evangelho deturpado. As pessoas só olham para Deus quando Deus faz alguma coisa milagrosa. Quando Deus dá um carro novo, quando Deus dá uma casa nova. As pessoas esquecem os detalhes de Deus. Esquece que tudo que tem, inclusive a vida e a saúde, é Deus que dá. E Deus não muda o seu caráter. Ele tem a forma dele agir. E Ele vai sempre agir cuidando do seu povo, conduzindo o seu povo com fidelidade. Sempre conduzindo os nossos passos, iluminando e de perto. E mesmo que você sentir que Ele esteja longe, não se engane, Ele está vendo você. Quando o carro pega fogo, na discussão em casa, na falta do dinheiro, no cansaço do trabalho, do estresse, do excesso de ansiedade, na espera de um filho, ou no cuidado para com os filhos, ou no sonho de uma profissão, você tem que saber que Deus está na direção de tudo isso. E Deus vai lhe conduzir pelos caminhos dEle e pela sua vontade. Ele tem o melhor para você. Salmo 23, de 1 a 3, todo crente deve saber de cor. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Aleluia. Deus presente. Deus que caminha conosco, Deus que nos ilumina, Deus que está perto, nunca se aparta de nós. Jesus é o supremo pastor, querido, que nos guia de volta a Deus e nos garante a vida eterna. João 10, de 10 a 16, que você conhece. Jesus diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus, antes de falar que ele era o bom pastor, ele diz que o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Depois ele diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Deus está preocupado com a nossa vida espiritual, de quem eu sou diante dele, de quem eu sou diante do mundo. Crente lavado pelo sangue de Jesus é salvo, é selado,
é guardado por Ele, mas tem que ser luz para o mundo. Você tem que dizer que Jesus é o bom pastor, que já deu a vida. Quando Jesus fala que Ele não tinha morrido ainda, mas Ele diz lá, tem poder para dar e tem poder para não dar, mas eu resolvi dar, e Ele dá a vida, Ele morre por nós. Ele é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. E nós que abraçamos a fé por obra do Espírito Santo, agora nós temos também que testemunhar as pessoas e dizer que nós somos um povo guardado, protegido, um povo que Deus cuida. Irmãos, essa semana eu vi uma pessoa me procurar aqui, eu digo, olha, você precisa de Jesus. Eu não tenho outra coisa para dar para você a não ser Jesus. Se você quiser caminhar com Jesus, conhecer Jesus, começa a vir na escola. E a pessoa estava hoje aqui no curso, aprendendo de Jesus. Porque é Jesus que salva, é Jesus que liberta, é Jesus que cura, é Jesus que transforma, é Ele que perdoa, é Ele que leva para o céu. É Jesus, amém? É Jesus. Quero concluir repetindo o texto que Jesus nos prometeu: eis que estarei convosco todos os dias. Não é que estarei lá, né? A gente fala esse texto errado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 20, a parte B. O caráter de Deus não muda. Ele conduz a nossa vida, conduz com fidelidade, guia os nossos passos dentro da sua vontade, iluminando e de perto, mesmo que tenhamos que atravessar o Mar Vermelho. Mesmo que você tenha que atravessar o Mar Vermelho, Deus não falha. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé, queridos, vamos orar.